Tudo que cresce ou apodrece obedece a uma lei invisível que não pede permissão para agir. A pergunta que confronta sua consciência é direta. Por que pessoas com menos talento prosperam, enquanto outras mais esforçadas permanecem presas à escassez? Napoleon Hill ensinava que a mente humana opera como um ímã, atraindo resultados na mesma vibração dos pensamentos dominantes. E Provérbios 10 confirma essa verdade sem suavizar. A diligência conduz à riqueza, a negligência conduz à perda. Não se trata de sorte, justiça ou acaso, mas de disciplina aplicada ao propósito. Quando a energia é dispersa, o poder se fragmenta. Quando a gratidão é esquecida, a liberdade se distancia. A maioria vive reagindo, não comandando, e o universo responde com a mesma confusão. Hill afirmava, em essência, que pensamentos organizados geram resultados previsíveis, enquanto pensamentos soltos produzem sobrevivência. Observe o padrão silencioso. Rotinas sem intenção drenam força vital. Decisões adiadas enfraquecem a vibração. Palavras descuidadas moldam destinos pequenos. Provérbios não oferece consolo, oferece diagnóstico. Mãos firmes constroem, mãos frouxas desperdiçam. A escassez se instala quando o hábito vence a consciência e quando o propósito é trocado por conforto. Já a riqueza nasce no autocontrole diário, na repetição disciplinada e na obediência a leis universais que não mudam com emoções. Aqui começa um ajuste interno profundo, onde cada pensamento passa a ser tratado como semente e cada ação como colheita inevitável. Hill dizia que o universo não falha, apenas reflete. Permaneça até o fim e perceba como um único princípio, simples e severo, separa prosperidade de escassez, alinhando energia, poder, disciplina, propósito e gratidão ao ritmo exato do universo. Riqueza nunca começa no bolso, começa na obediência a um princípio que poucos aceitam sustentar por tempo suficiente. A pergunta que precisa ecoar agora é incômoda. Você governa sua rotina ou ela governa você? Napoleon Hill afirmava que sucesso é o resultado da disciplina aplicada diariamente a um propósito definido. E Provérbios 10 ecoa a mesma lei ao revelar que a diligência produz abundância, enquanto a negligência produz necessidade. Observe com frieza. Quem vive sem direção gasta energia em todas as direções e colhe pouco. A vibração cai quando o foco some. O poder se dilui quando a disciplina é quebrada. O universo responde com exatidão matemática. Não há punição, apenas reflexo. Hill ensinava que pensamentos dominantes moldam hábitos, hábitos moldam caráter, e caráter define destino financeiro e emocional. Liberdade não nasce do impulso, nasce do autocontrole. Gratidão não é emoção, é postura ativa diante da vida. Quem reclama alimenta a escassez. Quem assume responsabilidade ativa propósito. Existe um ritmo silencioso regendo tudo, e quem caminha fora dele sente resistência constante. Provérbios não tenta convencer, apenas expõe o mecanismo. Trabalho consciente acumula, descuido constante dissipa. Reconhece o padrão? Muitos começam cheios de energia e terminam vazios, porque nunca alinharam mente, ação e propósito. Aqui você entende que riqueza é consequência de ordem interna sustentada no tempo, não de esforço caótico. Hill dizia que a mente focada atrai aliados invisíveis, enquanto a mente dispersa atrai atrasos. Permaneça atento, porque o próximo passo revela onde a maioria quebra e por que poucos atravessam essa linha invisível rumo à liberdade real. Escassez não chega de repente. Ela se infiltra em pequenas concessões diárias feitas sem consciência. Pergunta direta: onde você está sendo relaxado consigo mesmo? Napoleon Hill alertava que a falta de disciplina é o maior sabotador do poder humano, e Provérbios 10 confirma que mãos negligentes produzem pobreza, mesmo quando existe esforço aparente. Veja a cena comum.
acordar sem propósito, agir no automático, agradecer pouco, reclamar muito. A vibração cai, a energia se fragmenta, o universo responde com bloqueios. Primeiro vêm as dúvidas, depois os atrasos, por fim a estagnação. 2 passos curtos, um silêncio longo que pesa. Hill ensinava que a mente indisciplinada cria resultados aleatórios, enquanto a mente organizada constrói liberdade previsível ao longo do tempo. Se este conteúdo está te confrontando, inscreva-se agora, porque aqui não se alimenta a ilusão, se constrói consciência para quem busca poder real. Gratidão praticada eleva a percepção e reorganiza escolhas. Disciplina sustentada fortalece o caráter. Propósito definido alinha decisões invisíveis. Provérbios 10 não romantiza. Quem relaxa, perde. Quem vigia, acumula. O universo não negocia com desculpas emocionais. Ele responde à clareza. Hill dizia que persistência transforma desejo em realidade tangível. Se isso faz sentido, permanece até o fim e comenta "Eu confio" no momento certo, porque confiança é o primeiro sinal de alinhamento interno com a prosperidade. Imagine 2 estradas invisíveis abertas diante da mesma pessoa. Numa, decisões fáceis, disciplina fraca, gratidão ocasional. Na outra, escolhas firmes, propósito claro, autocontrole diário. Qual delas você pisa quando ninguém observa? Napoleão Hill ensinava que caráter é o hábito repetido em silêncio. E Provérbios 10 revela que a bênção acompanha o justo que age com constância. 3 perguntas surgem. Você repete o que te enfraquece? Você posterga o que te fortalece? Você confunde descanso com abandono? 2 frases curtas agora. O corpo sente. A mente registra. Uma longa verdade se impõe. Riqueza é construída quando a energia é canalizada com disciplina, quando o poder pessoal não é desperdiçado em impulsos e quando o propósito governa a rotina. Hill afirmava que o universo coopera com quem se compromete com um plano definido. Liberdade cresce onde a ordem interna. Gratidão ativa rompe ciclos de escassez emocional que travam o financeiro. Provérbios age como espelho, não como consolo. Quem escolhe bem em segredo, colhe em público. Quem se engana em segredo, paga o preço depois. Reconhece essa bifurcação agora, porque cada dia vivido sem consciência reforça um destino que depois parece difícil de mudar. Nenhuma transformação externa acontece sem confronto interno sustentado. A pergunta é inevitável. Você tem coragem de sustentar disciplina quando o entusiasmo acaba? Napoleão Hill dizia que fé prática é pensamento repetido até se tornar convicção. E Provérbios 10 mostra que a justiça constrói estabilidade duradoura. A Bíblia resume em poucas palavras. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores, explicando que prosperidade alinhada não carrega culpa nem desgaste. Vibração elevada nasce da coerência entre o que se pensa, se fala e se faz. Energia desperdiçada em comparação enfraquece o poder pessoal. Gratidão constante reorganiza o olhar e fortalece decisões. Hill ensinava que a mente que persevera se torna irresistível ao universo. Liberdade real não é fazer o que quer, é dominar o que te domina. Propósito definido elimina ruído mental. Disciplina diária cria previsibilidade positiva. Provérbios não promete atalhos, promete consequência justa. Quem se alinha, colhe. Quem resiste, sofre atrito. Este é o ponto em que muitos desistem porque exige continuidade sem aplauso. Se você atravessa, algo muda para sempre. Agora o princípio se desdobra em sinais claros para quem observa com atenção. Chave 1. Disciplina visível. Hábitos simples repetidos diariamente moldam riqueza silenciosa. Hill afirmava que pequenos atos consistentes superam explosões de esforço. Chave 2. Propósito definido. Provérbios 10 indica direção, não velocidade.
Quem sabe onde vai, preserva energia e poder. Chave 3. Gratidão estratégica. Reconhecer o que já existe ajusta a vibração e destrava o fluxo do universo. Triplo eco agora. Disciplina gera clareza, clareza gera foco, foco gera liberdade. Napoleon Hill ensinava que a mente alinhada atrai recursos, pessoas e oportunidades no tempo certo. Se este conteúdo está abrindo seus olhos, inscreva-se no canal agora, porque permanecer exposto a essas verdades fortalece sua consciência e sua disciplina. Energia bem direcionada não se perde, poder assumido não se fragmenta. Provérbios 10 não muda, quem muda é quem decide obedecer. Comenta, eu confio quando sentir, porque confiança é o selo interno de quem escolhe caminhar alinhado ao propósito, à liberdade e às leis que regem o universo. Chave 4. Vigilância mental. Riqueza não se perde por grandes erros, mas por pensamentos pequenos, repetidos sem correção. Napoleon Hill ensinava que a mente aceita tudo o que é repetido com emoção suficiente. E Provérbios 10 alerta que palavras descuidadas levam à ruína, enquanto palavras sábias preservam vida e poder. Observe com atenção. Diálogo interno negativo corrói disciplina. Reclamação constante baixa a vibração. Distração contínua rouba a energia. 2 frases curtas. A mente cede, o padrão se instala. Uma verdade longa se impõe. Quem não governa pensamentos acaba servindo consequências que não escolheu conscientemente. Gratidão verbalizada reorganiza o campo emocional e fortalece o propósito. Liberdade começa quando você escolhe o que alimenta sua mente diariamente. Hill dizia que o universo não distingue pensamentos verdadeiros de falsos, apenas responde aos dominantes. Provérbios funciona como cerca de proteção. Quem vigia palavras, preserva caminhos. Aqui, vigilância não é medo, é maturidade espiritual aplicada à vida. Quando você protege sua mente, protege seu futuro financeiro e emocional. Chave 5. Ritmo e paciência. Prosperidade cresce como semente, não como explosão. A pergunta que poucos aceitam enfrentar é simples. Você respeita o tempo do processo ou tenta apressar o resultado? Napoleon Hill afirmava que persistência é o teste final da fé aplicada, e Provérbios 10 mostra que ganhos apressados diminuem, enquanto ganhos construídos com constância aumentam. 3 perguntas silenciosas surgem. Você abandona cedo demais? Você muda de direção toda semana? Você confunde demora com fracasso? 2 frases curtas agora. O ego pressiona, a ansiedade grita. Uma verdade longa se estabelece. O universo opera em ciclos precisos e quem rompe o ritmo perde energia, foco e poder. Disciplina diária mantém a vibração estável, propósito claro reduz a ansiedade, gratidão sustenta o coração durante a espera. Hill ensinava que quem persevera desenvolve autoridade invisível sobre circunstâncias. Provérbios ensina paciência prática, não passividade. Quem entende o ritmo constrói liberdade sem desgaste. Quem ignora vive sempre recomeçando do zero. Chave 6. Alinhamento moral. Riqueza sem estrutura interna se transforma em peso. Napoleon Hill alertava que sucesso duradouro exige harmonia entre mente, caráter e ação. E Provérbios 10 declara que a justiça serve como fundamento seguro. A Bíblia reforça em Provérbios 10, 22 que a verdadeira prosperidade não vem acompanhada de dores, explicando que quando há alinhamento espiritual, o crescimento não cobra preço oculto. Vibração elevada nasce da coerência. Energia flui quando não há conflito interno. Poder se sustenta quando decisões respeitam valores. Se este conteúdo está elevando sua consciência, inscreva-se agora, porque caminhar exposto a princípios fortalece disciplina e propósito. Hill dizia que a mente em harmonia se torna irresistível ao universo. Liberdade real é prosperar sem medo da queda. Gratidão mantém o coração firme. Disciplina mantém o caminho reto.
Provérbios 10 encerra o ciclo com clareza. Quem anda corretamente deixa herança, não apenas bens, mas direção. Se você sente que este princípio fala com você, comenta "Eu confio", porque confiança é a marca de quem decide alinhar mente, energia e propósito às leis eternas do universo. Nada do que foi dito aqui funciona se permanecer apenas como compreensão intelectual. Riqueza, segundo Provérbios 10 e segundo Napoleon Hill, não é prêmio, é consequência inevitável de alinhamento interno sustentado. A pergunta final não é se você entendeu, mas se você vai obedecer quando ninguém estiver olhando. Hill ensinava que a mente que decide com firmeza cria uma força que o universo respeita. E Provérbios confirma que o justo anda seguro porque vive em coerência. Observe o fechamento do ciclo. Disciplina governa hábitos. Hábitos moldam caráter. Caráter sustenta a prosperidade. Não existe liberdade sem autocontrole. Não existe poder sem responsabilidade. Não existe abundância duradoura sem propósito claro. Tudo o que você tolera em pensamento, aceita em ação. Tudo que repete em silêncio, constrói em realidade. A escassez não é falta de oportunidade, é quebra de princípios. A riqueza não é excesso de sorte, é fidelidade diária ao que funciona. A Bíblia resume essa lei quando diz que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, explicando que crescimento verdadeiro é progressivo, não explosivo. Hill reforçava que o sucesso legítimo traz paz, não ansiedade, porque nasce de dentro para fora. Energia alinhada não se perde, vibração consciente não se corrompe. Gratidão constante mantém o coração firme quando os resultados ainda estão invisíveis. O universo testa consistência antes de liberar expansão. Muitos querem colher, poucos aceitam semear com disciplina quando o campo ainda parece vazio. Aqui está a separação final entre riqueza e escassez. Um escolhe obedecer princípios mesmo sem aplauso. O outro só age quando vê vantagem imediata. Quem constrói liberdade aceita o processo. Quem rejeita o processo vive recomeçando. Este encerramento não é um fim, é um espelho. Reconhece nele quem você tem sido e decide, agora, quem você passa a ser. Se este princípio ressoou com verdade, não prometa, não jure, não dramatize. Apenas declare com consciência e compromisso, escrevendo nos comentários: "Eu confio". Essa frase não é para o canal, é para você. Confiança é o selo interno de quem escolhe alinhar mente, energia, disciplina, propósito e gratidão às leis que nunca falham.